Olá, seja bem-vindo a este episódio 280 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. A história de que hoje vamos falar ocorreu na reta final da Segunda Guerra Mundial, entre 23 e 26 de outubro de 1944, portanto fez há pouco 80 anos, e foi a maior batalha naval da história contemporânea. Os números são impressionantes, mais de 300 navios envolvidos, entre os quais dezenas de porta-aviões, mais de 2.000 aviões no ar, quase 20.000 mortos no final da batalha, incluindo 2 almirantes japoneses. A Batalha do Golfo de Leyte opôs a marinha aliada no Pacífico, sobretudo americana, mas também australiana, à quase totalidade da armada japonesa na altura, junto às Ilhas de Leyte, nas Filipinas, um arquipélago que tinha sido conquistado pelo Japão em 1942. A batalha saldou-se numa enorme vitória aliada e na destruição praticamente total da marinha japonesa, que a partir daí não voltou a ter qualquer intervenção relevante na guerra. A Batalha do Golfo de Leyte tem ainda uma outra particularidade. Foi aí que ocorreram pela primeira vez os famosos ataques kamikaze por parte da aviação japonesa, que conduziram inclusivamente ao afundamento de um porta-aviões ligeiro americano. Rui, quais foram as razões que levaram a que, em outubro de 1944, ocorresse um confronto naval desta dimensão nas Filipinas, e porquê é que o Japão empenhou praticamente toda a sua frota nessa batalha? Bem, porque para o Japão, a reconquista americana das Filipinas teria sido um tremendo golpe, porque iria cortar o acesso japonês às suas principais fontes de petróleo e de borracha que estavam nas ilhas da Indonésia, em Bornéu e Sumatra. Portanto, deixava de ter combustível, quer dizer, ou deixava de ter combustível à mesma escala. Portanto, era um problema semelhante é um problema semelhante àquele que a Alemanha também atravessou na Europa continental na Segunda Guerra Mundial. Sim, com a Roménia, com os poços de petróleo da Roménia, portanto, a tentar até ao fim manter acesso a esses poços. Portanto, era vital impedir para o Japão impedir o desembarque americano. Isto por um lado, mas também porque o governo japonês, o alto comando japonês, pensou que um ataque vitorioso ou com grandes consequências às forças americanas que estavam a preparar o desembarque nas Filipinas podia ser uma das últimas oportunidades para o Japão não perder a guerra. E isto vinha um bocadinho na lógica com que o Japão tinha começado o conflito com os Estados Unidos desde dezembro de 1941. O Japão nunca teve a menor pretensão de conquistar os Estados Unidos. A expectativa japonesa era de poder infligir aos Estados Unidos uma derrota militar no Pacífico que levasse os Estados Unidos a reconsiderar a sua campanha contra o Japão. Isto é, a pensar bem, vamos agora demorar imenso tempo a voltar-nos a pôr em campo contra o Japão, se calhar vamos fazer aqui um acordo com o Japão e reconhecer uma área de influência do Japão na China e no Extremo Oriente como o Japão pretende. Digamos que essa era a ideia japonesa desde 1941. Eles tinham falhado sempre essa ideia. Exato, já tinha corrido mal outras vezes. Em Pearl Harbor, em dezembro de 1941, porque tinham atacado a frota americana, mas os grandes porta-aviões americanos não estavam em Pearl Harbor e, portanto, escapou-lhes. E falámos aqui há 2 anos na Batalha de Midway, em junho de 1942, mais uma vez, um plano japonês para tentar destruir a esquadra de porta-aviões americana, e o que aconteceu foi os americanos que destruíram a esquadra de porta-aviões japonesa. Portanto, mais uma vez, a coisa falhou. Neste momento, o que eles pensam aqui em Leyte, na ilha de Leyte, nas Filipinas, porque eles sabiam que iria ser o lugar do desembarque das forças americanas para a conquista das Filipinas, vamos aproveitar para aqui tentar, então, dar-lhe o golpe aos Estados Unidos que não conseguimos dar nas outras ocasiões. Porque em termos de marinha, depois de Midway, enfim, as forças já estavam totalmente desequilibradas. E tinham ainda ficado mais desequilibradas depois da Batalha do Mar das Filipinas, que tinha acontecido em junho
de 1944. Portanto, os americanos aí a Batalha do Mar das Filipinas, coincide com a invasão americana das Ilhas Marianas, uma invasão extraordinariamente importante, porque a partir daí os americanos ficaram com bases em terra para os seus bombardeiros atacarem o Japão, para os bombardeiros B-29 atacarem o Japão, e começaram uma campanha de bombardeamento sistemática das cidades japonesas a partir daí. Portanto, isso já tinha sido era um momento importante. Sim. Aí a Marinha japonesa tinha tentado enfrentar a Marinha americana, e o que lhe tinha acontecido é que tinha perdido 2 dos últimos 3 grandes porta-aviões que tinha. Portanto, já tinha ficado ainda mais debilitada depois da Batalha dos Mares das casos, Filipinas. Evidentemente é imaterial irrecuperável, porque o tempo que demora a construir um porta-aviões não... Tal como em Midway, quer dizer, é os porta-aviões, é os aviões e é também os pilotos. Quer dizer, eles perderam imensos pilotos em Midway e na Batalha do Mar das Filipinas, e esses pilotos então aqui ainda era mais difícil. Isto é, os melhores pilotos, os melhores combatentes do ar, quer dizer, formar outra geração de pilotos, lançá-los, era também extraordinariamente difícil. Portanto, em suma, no outono de 1944, portanto 4 meses depois da Batalha do Mar das Filipinas, a expectativa japonesa é mais uma vez tentar infligir um desaire aos Estados Unidos, e ainda por cima eles tinham em conta neste caso as eleições americanas. Havia eleições presidenciais nos Estados Unidos em novembro de 1944, também há 80 anos, e os japoneses tinham essa ilusão de que se pudessem ocasionar um enorme desastre aos Estados Unidos nas Filipinas, talvez o presidente Roosevelt, que eles viam como o principal falcão a querer a guerra contra o Japão, tivesse dificuldades na reeleição. Era uma ilusão, Roosevelt iria ganhar, mas enfim, mas eles também pensaram nisso. E, portanto, como isto era, digamos, o último golpe, não valia a pena poupar recursos. E, portanto, toda a marinha japonesa, isto é, todos os grandes barcos japoneses, cerca de 60 barcos, dos quais 7 couraçados, 14 cruzadores pesados, tudo foi reunido, quer dizer, portanto, as chamadas frotas combinadas. Todas as frotas combinadas foram encaminhadas para as Filipinas para enfrentar a Marinha de Guerra americana. Agora, os japoneses sabiam o que é que estavam a fazer, quer dizer, e eles sabiam que, e este aqui é o lado interessante desta batalha do Golfo de Leyte, eles sabiam que não teriam as mínimas possibilidades. Portanto, eles próprios estavam conscientes se enfrentassem a principal força de combate dos Estados Unidos. E essa força de combate dos Estados Unidos, que era conhecida era a Task Force 38, a força de combate 38, era a força de combate de grandes porta-aviões. Isto é, no Pacífico, os japoneses tinham começado isso, os americanos adotaram isso. Os porta-aviões não fazem parte das várias esquadras, estão todos reunidos numa esquadra. Isto é, combatem um bocadinho como os blindados na Segunda Guerra Mundial, segundo a técnica alemã. Quer dizer, os alemães foram aqueles que perceberam que não valia a pena distribuir os tanques pelas várias unidades militares, que era preferível ter uma unidade blindada, isto é, os tanques estarem todos na mesma unidade. E os japoneses e os americanos perceberam isso também, isto é, não valia a pena cada esquadra ter um porta-aviões, não, os porta-aviões deviam combater como uma força única, quer dizer, e portanto esta Task Force 38, enfim, podíamos traduzir a Força de Combate 38, era a força de combate dos Estados Unidos de porta-aviões, e era uma força absolutamente impressionante, provavelmente a maior força naval que alguma vez houve na história. Tinha 8 grandes porta-aviões, 9 porta-aviões ligeiros, 18 porta-aviões de escolta. No total tinha cerca de 1.500 aviões, quer dizer, isto era uma força com 1.500 aviões, era absolutamente uma coisa impressionante. No mar, a operar em grupo, portanto, a operar em grupo. E contra isto os japoneses não tinham a mínima, quer dizer, não havia a mais pequena possibilidade, quer dizer, os japoneses tinham nesta altura um grande porta-aviões e 3 porta-aviões ligeiros. Sim, portanto, mas tinham as bases nas Filipinas. Portanto, tinham aviões em terra. Os aviões em terra, no princípio de outubro, tinham sido absolutamente devastados por esta Força de Combate 38. Isto é, a Força de Combate 38 tinha chegado às Filipinas e tinha pura e simplesmente aniquilado a Força Aérea Japonesa nas Filipinas. 600 aviões que os
japoneses tinham em terra nas Filipinas e que foram eliminados em 3 dias pela aviação americana. Isto, aliás, já tinha acontecido também na Batalha do Mar das Filipinas, em que os americanos tinham abatido 400 aviões japoneses, quer dizer, em muito pouco tempo. Porquê? Porque aqui, em 1944, o desnível da aviação, o desnível tecnológico dos aviões era muito grande, era muito favorável aos americanos. Mas diante deste desequilíbrio, então, quais eram as contas japonesas para acharem que podiam ganhar? As contas japonesas foi um plano extraordinariamente engenhoso, pá. Quer dizer, um plano mesmo engenhoso, um plano muito hábil. O que é que eles pensaram? Quer dizer, portanto, eles sabiam que os americanos continuavam, apesar da força de porta-aviões japonesa já estar reduzida a quase nada, os americanos continuavam obcecados com a força de porta-aviões japonesa. E eles sabiam isso porquê? Porque na Batalha do Mar das Filipinas, por questões de comando, eles tinham deixado de escapar estes porta-aviões japoneses, isto é, um grande porta-aviões e estes três porta-aviões ligeiros. E isso nos Estados Unidos tinha causado imensas críticas, isto é, os comandantes americanos na Batalha do Mar das Filipinas foram acusados: como é que vocês deixaram escapar? Podiam ter aniquilado completamente a força de porta-aviões japonesa, deixaram escapar. Portanto, os japoneses calcularam que os americanos, se por acaso tivessem a possibilidade de aniquilar a força de porta-aviões japonesa, por mais pequena que ela fosse, iam distrair-se de tudo e iam atrás da força de porta-aviões japonesa. E o que é que eles pensaram? É isso que vamos fazer. Isto é, vamos usar a nossa força de porta-aviões, a força de porta-aviões japonesa, não já como uma força de combate, mas como um chamariz para uma manobra de diversão. E qual era a manobra de diversão? Era a força de porta-aviões aparecer de maneira a ser detectada pela Armada Americana para levar a força de combate 38, isto é, a força de combate de grandes porta-aviões americana, a sair da zona de batalha para ir em direção aos porta-aviões japoneses para tentar destruir os porta-aviões japoneses. E isso no momento da invasão, é isso? E isto no momento da invasão, o que é que estaria a acontecer? Portanto, os americanos estariam a efetuar o desembarque nas Filipinas, aparecia a força de porta-aviões japonesa vinda do norte e imediatamente a principal força de combate americana sairia da zona de desembarque para ir perseguir a força de porta-aviões japoneses. E o que é que isto daria? Isto daria a possibilidade às forças de couraçados japoneses para atacarem a zona de desembarque, enfrentarem o resto das forças americanas numa posição, não vamos dizer de igualdade, mas de menos desigualdade. E com alguns trunfos. Isto é, os japoneses podiam usar alguns trunfos, sobretudo os seus super couraçados. Isto é, os maiores barcos alguma vez construídos, até hoje são os maiores barcos alguma vez construídos, barcos de guerra, que eram os couraçados, os super couraçados Yamato e Musashi. Quer dizer, que eram monstros autênticos, quer dizer, eram os maiores barcos alguma vez construídos. Aliás, os aviões americanos, há uma história famosa, isto é de um avião americano que detecta esta força de couraçados e eles perguntam: o que é que estás a ver? Ele diz, o piloto diz: estou a ver os maiores barcos que alguma vez vi na minha vida. Quer dizer, eram monstros autênticos e, portanto, era a tentativa de fazer estes couraçados entrar no Golfo de Leyte. Portanto, a ilha de Leyte forma um golfo com uma outra ilha, a ilha de Samar, mais acima. O desembarque americano seria em Leyte, portanto, que é mais ou menos uma ilha no meio central no arquipélago das Filipinas. E os japoneses, portanto, dividem as frotas reunidas, estão de facto divididas em 3 forças. Esta força de porta-aviões que deve vir do norte, que é o chamariz, que é uma manobra de diversão para fazer a força de porta-aviões americano sair do Golfo de Leyte, e depois 2 forças que vão rodear a ilha de Leyte, vão uma aparecer a norte e outra a aparecer a sul, e tentar entrar no Golfo de Leyte e apanhar a esquadra de desembarque americana, com os grandes navios de transporte. São dezenas de milhares de soldados. A infantaria é o 6º exército americano que está para desembarcar e atacar as forças de
Mas de então desembarque. o objetivo japonês não era destruir os porta-aviões Não, americanos? eles contra os porta-aviões sabem que não têm a mínima hipótese, quer dizer, nem se conseguem aproximar, quer dizer, eles sabem que os grandes porta-aviões eles nem se conseguem aproximar o enxame de aviões que há à volta dos os porta-aviões são protegidos pelos próprios aviões, quer dizer, constantemente em patrulha, quer dizer, é impossível aproximarem-se dos porta-aviões, dos grandes porta-aviões. Dos porta-aviões mais pequeninos, que têm têm 20 aviões ou coisa assim, são capazes de se aproximar. Agora, dos grandes porta-aviões, desta força em que se protegem uns aos outros, porque têm literalmente centenas de aviões no ar constantemente. Eles não têm dúvidas que não se conseguem aproximar disso. Mas se eles conseguissem isto é, entrar no meio da força de desembarque e causar aí danos imensos, isto é, não só afundar muitos barcos, mas matar imensos soldados americanos, quer dizer, dezenas de milhares, que eles podiam, se afundassem os barcos de transporte, aí sim podiam obter, mesmo que se sacrificassem os seus barcos, podiam obrigar os Estados Unidos a desistir do desembarque nas Filipinas. Sacrificar os seus barcos e sacrificar os seus pilotos, não é? E os seus pilotos, é aí que há esse é uma outra, enfim, um outro recurso que eles têm, que é aquilo que eles vão chamar operações kamikaze. Os voos, isto é, o tipo de voo suicida já tinha ocorrido antes, ocasionalmente, por iniciativa individual dos pilotos. Aliás, de ambos os lados, dos japoneses e também dos americanos, por exemplo, na Batalha de Midway, há um momento conhecido, um porta-aviões japonês que atinge um avião americano e o piloto do avião americano, quando percebe que vai cair, dirige o avião contra o porta-aviões japonês. Portanto, literalmente numa operação suicida. Quer dizer, isto é, nós aqui para percebermos depois do desenvolvimento da Batalha do Golfo de Leyte, temos de perceber isso. Isto está cheio de jovens rapazes que não têm mesmo medo de morrer. Quer dizer, que estão mesmo disponíveis para morrer, de um lado e do outro. Quer dizer, agora, o que distingue estes kamikaze é que eles... o ponto é só morrer, quer dizer, o ponto é voarem em aviões que são praticamente bombas para serem usados... Mísseis, não é? Mísseis contra os porta-aviões... contra os aviões americanos, usando várias coisas, quer dizer, usando o facto de até de já não terem muitos pilotos experientes, portanto isto já são pilotos que não são de grande qualidade, esta talvez, quer dizer, do ponto de vista dos japoneses isto já é melhor, já é uma maneira de os usar do que tentarem lutar, porque eles não, perante os pilotos americanos não têm possibilidades, os próprios aviões já não têm uma vantagem em relação à aviação americana, e depois aproveitarem também aquele código, enfim, a tradição militar japonesa em que a rendição é vista como uma humilhação e, portanto, morrer em combate é uma honra maior do que se renderem. Nós estamos a falar de uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial, a Batalha do Golfo de Leyte. Eu chamo-lhe Leyte, tu chamas Leyte, mas deves ter mais razões do que eu. Acho que é a maneira filipina de pronunciar. Leite, abre o último Leyte. Muito bem. O filipino Rui Ramos, então, tem certamente razão. E conta-nos mais coisas de Leyte. Portanto, recapitulando, o desembarque americano para reconquistar as Filipinas, que tinham sido conquistadas pelos japoneses em 1942, portanto, está previsto para uma ilha central do arquipélago das Filipinas, a ilha de Leyte, portanto, no Golfo, quer dizer, e, portanto, a frota ia entrar no Golfo com o mesmo nome, portanto, umas centenas de barcos, com umas dezenas ou centenas de milhares de homens para desembarcar, e, portanto, o plano japonês é tentar provocar um maior número possível de baixas a esta força de desembarque, e para fazer isso desenvolver um plano de tentar fazer descolar desta força de desembarque a força de combate de porta-aviões, de grandes porta-aviões americanos. Esse plano era favorecido era favorecido pela estrutura do comando militar americano. Portanto, as forças americanas são, de facto, divididas em dois comandos. Portanto, a terceira esquadra,
de que faz parte a Força de Combate 38, portanto, grandes porta-aviões, faz parte da terceira esquadra. E havia uma outra que era a sétima esquadra. A sétima esquadra é aquela que dá uma proteção direta ao desembarque, mas tem forças muito inferiores, alguns porta-aviões mais ligeiros e de escolta, e coraçados que até são dos menos novos. A terceira esquadra é a grande força de combate dos Estados Unidos. Mas o que é que acontece? É que eles têm comandos separados, completamente separados. Quer dizer, portanto, não é só dois almirantes. O almirante que comanda a terceira esquadra é o almirante Halsey. O almirante que comanda a sétima esquadra é o almirante Kincaid. Mas o almirante Halsey está sujeito ao almirante Nimitz, que é o comandante das forças navais no Pacífico, e o almirante Kincaid, da sétima esquadra, está sujeito ao comandante das forças terrestres que vão desembarcar nas Filipinas, que é o general MacArthur. Portanto, a terceira e a sétima esquadras não têm um comando unificado, o que quer dizer que quer dizer, cada um deles pode fazer, enfim, não é o que quiser, mas o que achar melhor, ou o que decidir. Duas personagens muito convictas das suas capacidades. Das suas capacidades, como o almirante Halsey é um homem extraordinariamente agressivo, extraordinariamente... aliás, que tinha ficado com com o facto de ter deixado de escapar algum porta-aviões no mar das Filipinas, tinha ficado com isso atravessado, e agora não queria de maneira nenhuma que isso voltasse a acontecer, se por acaso tivesse uma oportunidade. Agora, portanto, e o plano japonês, portanto, é enviar vindo do norte uma força de porta-aviões que é apenas diversão, quer dizer, e que aliás é uma força de porta-aviões que praticamente não tem aviões. Portanto, os porta-aviões japoneses estão lá só para atrair os porta-aviões americanos, não estão para dar combate, quer dizer, estão para atrair os porta-aviões americanos, e portanto é uma força que os japoneses estão dispostos a sacrificar para depois as outras duas forças, portanto, aquilo que eles chamaram a Força Central e a Força Sul, entrarem no Golfo de Leyte, uma vinda do norte da ilha, outra vinda do sul, e atacarem a esquadra de desembarque americana. Agora, para o plano japonês resultar, era preciso uma coisa. Era preciso que os americanos descobrissem a força de porta-aviões antes de descobrir a força de coraçados. Ora bem, as coisas não começam bem, porque o que acontece é que as primeiras forças que os americanos detectam são as forças de coraçados, não é a força de porta-aviões. Isto é, os americanos descobrem a força que os japoneses não queriam que eles descobrissem, e não descobrem as forças que os japoneses queriam que eles descobrissem. Certo. Portanto, esse foi o primeiro. Portanto, a batalha começa no dia 24 de outubro, precisamente com um ataque de aviões da terceira esquadra, portanto, da Força de Combate 48, à Força Central, que eles tinham detectado a rodear a ilha de Leyte e a tentar entrar no Golfo de Leyte. Portanto, há um primeiro ataque aí. Portanto, é um primeiro choque. Era a frota mais poderosa. E era a frota era onde estava o Musashi, onde estava o Yamato, quer dizer, é imediatamente detectada, é essa que é atacada, e na noite de 24 para 25 de outubro as forças da sétima esquadra que estão a sul do Golfo de Leyte detectam também a outra força sul japonesa que está a tentar entrar no Golfo de Leyte, e há também aí uma batalha, aliás, é a última batalha de coraçados na história, porque aí não há porta-aviões e, portanto, é uma batalha entre navios, quer dizer, é a última batalha entre navios na história das batalhas navais. Portanto, as coisas começam a correr mal para os japoneses. Eles perdem imediatamente um dos supercoraçados, o Musashi, que é atacado, quer dizer, basicamente uma vaga gigantesca de aviões cai sobre ele, é atingido por cerca de 30 torpedos ou uma coisa qualquer assim, de todo lado para o tentar, e acaba por afundar. E o que acontece é que este ataque é tão grande e tão intenso que o almirante Kurita, que é o comandante desta força central, decide recuar. Quer dizer, ele diz, bem, nem vale a pena tentar entrar, quer dizer, há aqui
a aviação americana, eles são atacados por aviões, a aviação americana é tão densa aqui, quer dizer, que não vale a pena começar, quer dizer, não vale a pena continuar a manobra, quer dizer, tentar entrar no Golfo de Leyte não vale a pena. Agora, ao fazer isto, quer dizer, ao recuar, ele recua no mesmo momento em que a terceira esquadra finalmente descobre a força de porta-aviões japonesa. Isto é detectada a força de porta-aviões japonesa que estava-se a aproximar pelo norte, sempre a dizer, estou aqui, vejam, mas nunca ninguém tinha visto até esse momento, até à noite de 24 para 25 de outubro. Portanto, isto acontece depois daquele primeiro choque entre a terceira esquadra e a força de coraçados japonesa, a força central de coraçados japoneses. E o que é que o almirante Halsey, que comanda a terceira esquadra americana, pensa? Bem, ele pensa que esta força de coraçados japonesa acabou-se, quer dizer, recuou, perdeu algumas das suas unidades principais, portanto já não é uma ameaça. O desembarque está seguro e, portanto, vamos tentar destruir os barcos japoneses. E o que ele faz é basicamente os porta-aviões japoneses, que ele julga, aliás, que são a principal força. Isto é, reparem que não havia satélites. Eles não sabem, quer dizer, e portanto ele julga o almirante Halsey, diz, bem, vem aí porta-aviões. Portanto, os porta-aviões na campanha do Pacífico tinham sempre sido a principal força de combate e, portanto, esta força de coraçados que nós conseguimos enxutar daqui do Golfo de Leyte devia ser uma pequena força. A força principal deve estar a vir do norte e, portanto, é para essa força que vamos agora dirigir-nos. E o que ele faz é que finalmente o plano japonês resulta, quer dizer, isto é, a força de combate 38, portanto, a terceira esquadra, incluindo a força de combate 38, que é a força de porta-aviões, sai de cena, quer dizer, sai do Golfo, quer dizer, sai de dar proteção à esquadra e avança para norte, dirige-se para norte, à procura dos porta-aviões japoneses, julgando eles também que iam descobrir a principal força japonesa. E o que é que acontece? Acontece que esta força central de coraçados que tinha recuado, de repente vê-se livre dos ataques da aviação americana, isto é, aquilo diminui e decide, o almirante Kurita decide, bem, aconteceu aqui qualquer coisa, vamos tentar outra vez. E faz meia volta e volta outra vez ao Golfo de Leyte na madrugada do dia 25 de outubro. Ainda é uma força muito importante, tem 4 coraçados, incluindo o super coraçado, o Yamato. Ainda tem 6 cruzadores pesados, portanto é uma força muito mais, quer dizer, dá para combater num pé de relativa igualdade com a 7ª esquadra que está ainda no Golfo de Leyte. Mas o que acontece é que a 7ª esquadra também está distraída, porque a 7ª esquadra americana esteve no sul de Leyte a combater a outra força sul-japonesa. Portanto, está muito para sul, quer dizer, está muito para sul. E o que acontece é que, de repente, esta força de coraçados japonesa que está a vir do norte encontra as forças de desembarque à sua mercê, praticamente. Quer dizer, isto é um momento de grande pânico americano. Quer dizer, é quando estas forças de desembarque, portanto, que estão a aproximar-se das praias para desembarcar, de repente vêm surgir, quer dizer, no horizonte estas forças de coraçados japonesa e a única coisa que têm é alguns pequenos barcos de guerra, destroyers, que estão a fazer de escolta. Não são verdadeiramente forças de combate, são apenas forças para manter a ordem, quer dizer, no desembarque. E com com uns poucos porta-aviões de escolta, quer dizer, pequeninos, que estão ali também para bater aviões de patrulha, mas a ideia não é como... Portanto, isto não são forças de combate, quer dizer, são forças mais de organização, quer dizer, de tentar manter ali alguma organização. E, portanto, a possibilidade agora, finalmente, a possibilidade dos japoneses consumarem o seu plano de infligir um desastre gigantesco aos Estados Unidos no desembarque das Filipinas. E a questão é saber porque é que não aconteceu, quer dizer, isto é, porque é que não aconteceu. E não aconteceu, em primeiro lugar, porque iniciativas individuais ainda fazem muita diferença numa batalha. E o que acontece aqui é que quando esta força de coraçados e de cruzadores japoneses aparece
para cair em cima da força de desembarque americana, os comandantes dos destroyers, isto é, dos pequenos barcos que estão ali, decidem tornar-se uma força kamikaze, basicamente. Quer dizer, isto é, os destroyers, os comandantes decidem avançar, os pequenos barcos de guerra, avançar em massa para cima da esquadra japonesa. Quer dizer, isto é, tentar navegar em direção à esquadra japonesa e, ao mesmo tempo, lançar uma imensa cortina de fumo, para os japoneses não perceberem o que é que têm pela frente. Portanto, eles lançam uma imensa cortina de fumo, avançam para os japoneses e, ao mesmo tempo, os aviões de patrulha, que são aviões de patrulha americanos que estão na área, fazem também a mesma coisa. Quer dizer, isto é, avançam, também não são aviões de combate, os melhores aviões de combate americanos, mas fazem a mesma coisa, avançam todos para cima da esquadra japonesa. Isto é mesmo uma operação espontânea, quer dizer, decidida pelos comandantes no momento, pelos comandantes das várias unidades no momento. É uma operação suicida, quer dizer, há mesmo um dos comandantes de um destroyer dá mesmo por megafone informação a todos os seus marinheiros, dizer portanto, vamos navegar agora em direção à esquadra japonesa. É absolutamente improvável que a gente vá sobreviver a isto. E, portanto, aqueles dos marinheiros que não quiserem participar nesta operação, façam favor de sair imediatamente do barco, quer dizer, porque nós vamos mesmo avançar em direção aos barcos japoneses, quer dizer, estes grandes coraçados, o Yamato, etc. Quer dizer, vamos avançar. E, portanto, o que acontece é que a esquadra japonesa está a entrar no Golfo de Leyte e aquilo que vê é esta nuvem de fumo e estes pequenos barcos a virem todos em direção à esquadra e os aviões a vir, e não sabe bem o que é que... Isto é, de repente deixa de perceber com o que é que se está a deparar. Porque isso é o outro fator nesta batalha, é que nós hoje sabemos, com os mapas, isto está cheio de mapas, etc., sabemos praticamente onde é que estavam os barcos todos, o que é que fizeram a todas as horas, porque a história naval é muito popular nos Estados Unidos e, portanto, as pessoas sabem, às 14h15 o barco estava ali, depois estava lá, e que toda a gente estuda aquilo, enfim, a batalha é estudada nas escolas, etc. Enfim, é considerada a maior batalha naval de todos os tempos, pelo número de barcos e envolvidos. Portanto, nós sabemos isso, mas os comandantes não sabiam, quer dizer, os comandantes americanos não sabiam, mas o comandante japonês também não sabe. Quer dizer, o comandante japonês, umas horas antes, no dia 24, tinha entrado em choque com a terceira esquadra, quer dizer, com aquela massa de força aérea da terceira esquadra. E agora ele não sabe com o que é que está a entrar em contacto. Primeiro porque ele nem sabe o que é que está a acontecer nas outras frentes de batalha, porque eles não têm comunicações, quer dizer, a comunicação rádio, aliás, os japoneses até estão a manter um silêncio rádio, que é para não serem detectados pelos americanos, e portanto ele não sabe o que é que fez a Força Sul, nem sabe o que está a fazer a força a força de porta-aviões japonesa. E, além disso, o radar, que era o grande instrumento que nesta altura havia para se ver o que não estava à vista, nas Filipinas não funciona, porque as ilhas são todas montanhosas. Aliás, quem viu fotografias desta batalha, isto é uma batalha naval com montanhas ao fundo, quer dizer, toda cheia de montanhas ao fundo, porque isto é feito entre o arquipélago. A batalha desenvolve-se no arquipélago das Filipinas com montanhas enormes, e isso afetava o radar, quer dizer, fazia efeitos que não permitiam ao radar funcionar. Portanto, o almirante japonês não sabe com o que é que está a contar, não sabe se a terceira esquadra e a força de grandes porta-aviões americana está fora do Golfo de Leyte ou está lá. E aquilo que, perante a força daquele ataque, o que o almirante Kurita pensa é que está a entrar, digamos, em choque com a primeira cortina da terceira esquadra americana. Isto é, que a terceira esquadra americana está ali e que ele, mais uma vez, tropeçou na terceira esquadra americana. Portanto, ele nunca chegou a perceber que tinha a força de desembarque à sua mercê. E como já tinha feito antes, quando tinha encontrado pela primeira vez a terceira esquadra americana, resolve recuar, quer dizer, recua outra vez. Portanto, isto é,
o bluff, que é o bluff daquele ataque dos pequenos navios e do ataque dos aviões de patrulhas, resultou. Isto é, a esquadra japonesa ficou um bocadinho desorientada por o ímpeto daquele ataque, estes pequenos barcos a atacar-nos. Isto quer dizer que a terceira esquadra deve estar mesmo atrás, porque senão eles não faziam isto. Devem ter, daqui a bocado vamos ser cobertos por uma imensa nuvem de aviões da terceira esquadra. Olha, e os famosos kamikazes, onde é que ficam no meio disto tudo? Há duas vagas de kamikazes, uma logo no dia 24 à tarde, depois outra eles não são muito não têm uma grande eficácia. Só cerca de menos 19, 15, talvez menos de 20% é que conseguem atingir alvos. De facto, a defesa dos barcos americanos é muito densa, é uma defesa aérea e também é uma defesa nos barcos que também dificulta a aproximação de aviões. Portanto, conseguem identificar vários barcos, mas a única coisa que conseguem é afundar um porta-aviões ligeiro, enfim, por uma questão de... Enfim, é muita sorte, porque atingem quando também estão aviões prestes a levantar voo armados, completamente armados, e portanto essas munições explodem e depois comunicam-se às munições que estão no navio, e é o St. Low, quer dizer, que acaba por explodir, mas é um porta-aviões pequeno, é o único que consegue. Entretanto, a terceira esquadra, a Força de Combate, incluindo a Força de Combate 38 do Almirante Halsey, lá consegue destruir os últimos porta-aviões japoneses, mas claro, logo no dia 25 descobriu-se que ele tinha conseguido fazer isso, deixando completamente desprotegida a força de desembarque. Portanto, ele começa logo a ser imensamente criticado, e é uma coisa, quer dizer, ele depois tem de se defender nas memórias, mas a guerra é assim, quer dizer, isto é a guerra, e é por isto, quer dizer, pela importância de decisões individuais, pelas dificuldades de comunicação e pelo fator de sorte e azar que assim é introduzido no campo de batalha. É por isso, em grande medida, que quer os japoneses, quer também os alemães na Europa, lutaram muito para além do que parecia hoje razoável em 1944-45. Isto é, o desequilíbrio de força já era gigantesco, mas como a guerra é também perícia, valentia e sorte, quer japoneses, quer alemães, apostaram nisso. Os japoneses aqui no Pacífico, os alemães, como vamos ver, na Europa, e a guerra prolongou-se mesmo quase até ao fim, quer dizer, até ao último, porque eles pensaram sempre que ainda podiam ter uma chance, quer dizer, apesar, repito, do desequilíbrio de força, isto é, as estatísticas já serem completamente avassaladoras para eles. Muito bem. E é assim que termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.